Meus amigos, a política é algo muito importante. Por quê? Porque a política é o caminho, é um instrumento de buscar o bem comum. É um meio que a sociedade tem para buscar o bem das pessoas. Então, a política é uma coisa boa. É uma coisa que precisa ser vivida por pessoas boas. E a igreja tem nos estimulado a isso. A igreja, especialmente a nossa Conferência dos Bispos, a CNBB, tem pedido que aqueles católicos que têm vocação para a vida pública, precisa ter vocação, porque não é fácil, né? Quem entra na política é criticado, quem entra na política se torna uma pessoa cuja vida fica aí sob o comentário público. Não é fácil a pessoa ter um perfil político. Né? Mas aqueles que têm a vocação, a igreja estimula os católicos, mas desde que sejam políticos de verdade, desde que não sejam politiqueiros. Qual é a diferença entre a política e a politicagem? O político, a boa política, é aquela que busca o bem da sociedade. O que é a politicagem? É o político que busca o bem dele, da família dele, faz um nepotismo, só emprega os seus parentes. Aí é o politiqueiro. Aí é a politicagem. Aí a gente pode dizer, é a prostituição da política. Entende? Isto não. E a CNBB tem pedido, né, que, inclusive, as dioceses, as paróquias, ensinem as pessoas a votarem. A igreja não manda votar em nenhum partido, nem nesse partido, nem aqui, não. A igreja, como mãe, ela não pode ter partido. Por quê? Porque a mãe não pode ter preferência por um filho. Não, então a igreja diz assim, vamos votar em quem tenha condição de ser eleito. Quem seja preparado para exercer um cargo público. Quem não tenha uma vida imoral. Quem não seja contra os princípios da igreja. Você não pode votar, por exemplo, você como católico, num candidato que seja a favor do aborto, que seja a favor da eutanásia, que queira aprovar o aborto, por exemplo, de uma criança que tem anencefalia. Você não pode, né, querer votar numa pessoa que queira aí usar embriões humanos, que são vidas humanas, para fazer células-tronco embrionárias e matar seres humanos. Não pode. Então a pessoa tem que ter uma moralidade cristã. Segundo, não pode ser uma pessoa corrupta. E a igreja ensina, a CNBB nos tem ensinado, para não votar nos candidatos que têm processos na justiça. Não é? A gente sabe que o processo ele é longo, ele tem primeiro o processo passa na cidade, depois vai para a justiça do estado, depois vai para Brasília. Mas se a pessoa já está enrolada num processo, foi condenada pelo menos na cidade, não é? Ou no estado, não deve votar nessa pessoa. Não deve. Porque se é uma pessoa que já está arrolada, né, nos tribunais da justiça, é uma pessoa que merece pelo menos, você merece pelo menos uma certa prudência em relação a esta pessoa. Então é muito importante que a gente possa dar o voto conscientemente, de acordo com a consciência. E veja, Deus vai cobrar isso de nós. Porque votar é uma graça. Tem muitos países que ninguém vota, não. Cuba já faz 50 anos que o povo não escolhe o seu presidente da República. E também na China e também em outros países. Nós podemos escolher não só o presidente, mas os vereadores, os deputados, os senadores, os prefeitos. Então, Deus vai perguntar o que você fez daquela capacidade que eu te dei de votar. Entende? Então, vote de acordo com sua consciência e não venda o seu voto.